Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Se você puder, após encontrar o texto, colocar-se em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Nosso Deus, nós descansamos no ministério do Teu Espírito, na promessa que Ele nos conduzia dentro de toda a verdade. Não queremos nos desviar a lado algum da Tua verdade, permanecer no centro dela. Falar deste tema missionário, a fim de que o nosso coração seja aquecido, nossa mente convencida da maior obra que temos neste mundo. É o que nós rogamos ao Senhor na dependência do Teu Espírito, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. 3 deveres do cristão para com as almas perdidas. É isso que consigo enxergar nesse texto. 3 deveres claros que observamos na prática e na orientação do Senhor Jesus e que fazemos bem também em praticá-los. Eu quero começar falando aos irmãos que nossa igreja possui 5 princípios claros que nos conduzem em relação a apoiar a obra missionária. Nós vamos estar falaremos desses 5 princípios constantemente durante esse mês, que são amar as almas perdidas, amar os missionários, contribuir com fé, contribuir com generosidade e dar prioridade ao reino de Deus e não às coisas materiais. Basicamente, é nesses pontos que nos baseamos enquanto pregamos a respeito de missões e a respeito do que Deus quer da nossa vida nesse sentido. E nesse contexto que encontramos Jesus, nós vamos encontrá-lo tendo 3 atitudes que Ele praticou, que podem ser praticadas por nós e que dentro desse contexto, desses 5 princípios, falam a respeito sobre o amor às almas perdidas. Seja a igreja e os crentes praticam missões, porque são almas perdidas que foram encontradas e atraídas a Cristo, e porque desejam que aqueles que ainda estão perdidos sejam atraídos ao Salvador. Eu não sei qual é o teu pensamento, qual é a tua compreensão quando você percebe que o incrédulo partiu para a eternidade. É triste a partida de um incrédulo, porque sabemos que toda a oportunidade se acabou. E agora a eternidade, sem chance de mudança de condição, será enfrentada da forma pior possível. Amor e misericórdia pelas almas perdidas deve ser a marca de todo cristão. Um crente que não tem misericórdia pelas almas perdidas deve analisar profundamente seu coração se não é uma delas. Porque como pode alguém que foi resgatado não desejar que outros o sejam também? 3 deveres do cristão para com as almas perdidas. Primeiro deles, Mateus 9,35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. O que Jesus estava fazendo aqui? Se aproximando. O primeiro dever que aprendemos de Cristo é a aproximação. E eu quero usar um exemplo para isso. Todo dia 19 de agosto, a cidade de São Paulo relembra os moradores de rua mortos na Praça da Sé em 2004. Todo dia 19 de agosto foi a data aonde começaram as mortes.
Muitos moradores de rua foram assassinados naquele local. Eles recebem o nome de população invisível. Calcula-se que, na cidade de São Paulo, hajam 15 mil pessoas invisíveis nos nossos dias. 15 mil moradores de rua, que nós queremos tratar como invisíveis. Aqui em Goiânia, no setor central, próximo à rodoviária, o número é de centenas. Moradores invisíveis, pessoas que a gente não quer ver. Mas você já percebeu que às vezes nós fazemos isso também com os incrédulos? Às vezes tornamos o nosso vizinho alcoólatra invisível, o nosso amigo drogado invisível, o nosso familiar rancoroso invisível. Por que isso é feito? Primeira opção que eu trago é a timidez. A timidez, ela pode ser definida como o desconforto, a inibição diante da interação pessoal. Mas, acima de tudo, a timidez é a preocupação obsessiva com aquilo que os outros pensam de mim. Eu não quero me aproximar deles porque eu não sei o que eles pensam de mim. A timidez é uma das razões de fazermos com que as pessoas sejam invisíveis. O medo, uma sensação de alerta, demonstrado pelo receio que as pessoas podem fazer contra mim, uma reação ao contato com elas. Por vezes eu torno as pessoas invisíveis por medo, também por indiferença, por não demonstrar preocupação, por estar indiferente diante de alguém, um sentimento de apatia, de incapacidade de sentir algo por ela. Uma condição onde não nos deixamos nos influenciar por nenhum sentimento. Às vezes fazemos as pessoas invisíveis por indiferença, mas também às vezes fazemos as pessoas invisíveis por causa de soberba. Soberba leva a pessoa a observar as demais em um plano mais baixo. É a incapacidade de ver-se no nível das demais pessoas e colaborar com elas. É mais fácil fazer as pessoas se tornarem invisíveis do que amá-las, se preocupar com elas. Um dos grandes pecados que temos no nosso tempo é que transformamos incrédulos em pessoas invisíveis. Não quero me incomodar com eles. Quando olhamos para o Senhor Jesus, na sua capacidade de aproximação, nós vemos que Jesus era capaz de enxergar as pessoas invisíveis. Jesus era capaz de enxergar as pessoas que ninguém mais enxergava. Uma mulher tirando água ao meio-dia, um líder medroso que quer se encontrar com ele de madrugada, uma mulher apanhada de adultério e pronta para ser apedrejada, uma mãe que vem com o cortejo de seu filho morto, 10 leprosos escondidos numa aldeia. Jesus sempre teve a capacidade de enxergar pessoas invisíveis. Por quê? Nós devemos fazer essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta de 4 maneiras. Primeiro, Jesus não se ressentia pelo que as pessoas diziam dele. Observe que em Mateus capítulo 9, dos versos 10 a 13, está narrado assim: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se Jesus estivesse preocupado com a opinião daqueles homens, ele expulsaria aqueles pecadores da sua casa. Apenas se lembre de uma coisa: um dos discípulos era publicano, Levi. Os demais, incluindo Levi, Mateus, estão incluídos na categoria dos pecadores. Pedro era um homem difícil. Tiago, um homem impulsivo. Todos eles tinham seus defeitos,
Mas Jesus não se preocupava com o que diziam dele. Ele não tinha medo ou receio de estar próximo a publicanos e pecadores. Pelo contrário, Jesus os conquistou. Em Lucas capítulo 17, nós observamos um outro relato que mostra claramente que, em segundo lugar, Jesus não se sentia ameaçado pelas pessoas. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram no encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. Jesus não tinha medo. Jesus não se sentia ameaçado por ninguém. Ninguém passava naquela aldeia, porque era uma aldeia de leprosos. Ao contrário de Jesus, você vê que os leprosos tinham medo, tanto que pararam de longe. Mas Jesus não. Jesus nunca se sentiu ameaçado pelas pessoas. Em terceiro lugar, Jesus descia ao nível das pessoas. Filipenses 2 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe uma coisa que Jesus era? Acessível. Você consegue olhar para os líderes religiosos hoje? Carros blindados, um exército de seguranças, não me toque, não me olhe, não me fotografe. Deus andou nesse mundo e uma mulher que padecia de uma doença há 2 anos veio por trás dele e tocou nas suas vestes. Ele só parou para que a fé da mulher fosse completa, mas Jesus era acessível. Houve um dia em que os discípulos queriam tirar as crianças de perto dele. Ele falou muito sério com eles: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus não tinha medo e nem receio das pessoas. Jesus, em quarto lugar, era cheio de sentimento e compaixão pelas pessoas. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Durante todo o seu ministério, Jesus curou as enfermidades das pessoas com quem conviveu. Ele investiu seu tempo e seu esforço para estar junto delas. Mateus 9,35 disse que Jesus percorria cidades e aldeias, algumas distantes quilômetros e quilômetros uma das outras. Jesus andava no deserto, nas montanhas. Jesus andava à beira-mar. Para quê? Para encontrar gente. Paulo disse assim aos Coríntios no capítulo 9: fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me judeus para com os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo resumiu aqui a sua estratégia. Fazer o quê? Aproximar-se das pessoas. E ele diz a razão disso em Romanos capítulo 10. Todo aquele que crer não será confundido. Um mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele diz, pergunta a nós: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja precisa se aproximar daqueles que estão perdidos. Você sabe o número de cidades do nosso país que tem menos de 1% de evangélicos? Eu creio que a grande maioria de vocês não sabe que a maior parte dessas cidades está no Rio Grande do Sul. A gente acha que o Sul é evangelizado, que é desenvolvido.
grande parte das cidades gaúchas não tem 1% de pessoas falando da Bíblia. Muitas cidades no Nordeste não tem uma só igreja batista pregando o Evangelho. Tanto no Rio Grande do Sul quanto na Bahia, o número de igrejas é milhares de vezes menor do que o número de centros espíritas. Isso se repete em todo lugar. Quando você nos pergunta por que priorizar missões, é porque o Senhor Jesus foi o tipo de homem que se aproximava dos perdidos. E missões é o que nos aproxima dos perdidos. Sim. Quando nós praticamos missões, irmãos, nós estamos imitando o que o Senhor Jesus fez. Ele andava atrás das pessoas. Ele tinha, sim, pode ler nos evangelhos, um grupo de pessoas que o sustentavam para isso. Um grupo de mulheres piedosas que sustentavam a ele e os seus discípulos, e nós até sabemos que era Judas Iscariotes, que levava a bolsa das ofertas, e inclusive roubava das ofertas. Eles eram sustentados para isso. Por que missões? Porque nós aprendemos com Cristo a se aproximar daqueles que estão perdidos, aonde quer que eles estejam. Percebe uma outra coisa? Quantas vezes incrédulos vêm à igreja? Pouquíssimas. Por que o ministério Tribos de Israel? Por que o ministério de visitação? Porque a tarefa de se aproximar não é dos incrédulos, é nossa. É nós que temos essa tarefa. De ir aonde eles estão, de imitar Cristo nesta questão, indo aonde os perdidos estão e os pregando a mensagem de salvação. Quando praticamos missões, praticamos aquilo que Cristo fez, nos aproximamos dos perdidos. Em segundo lugar, um segundo dever que aprendemos desse texto. No verso 36 de Mateus 9, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Aproximação e agora o nosso dever da compaixão. É interessante que Cristo, ele fez um diagnóstico daquelas pessoas que ele estava vendo. Eram pessoas negligenciadas, e nós podemos ver que Cristo entendeu que elas eram negligenciadas em alguns sentidos. Primeiro, negligenciadas por elas mesmas. Elas mesmas negligenciavam o fato de precisarem de salvação. Romanos 1,32 diz, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também se agradam dos que as fazem. É a única coisa que os incrédulos se agradam. Eles negligenciam o próprio risco da sua alma ser condenada eternamente. Também são negligenciadas pelo mundo, porque João disse que tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho, não é do Pai, mas do mundo. É só isso que o mundo pode dar para elas, mas não pode dar salvação. Infelizmente, também são negligenciadas pelos seus líderes religiosos. E Paulo bem falou disso, dizendo, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que Jesus viu é aquilo que as pessoas não querem ver. Sabe, as pessoas da nossa família? Sabe aqueles colegas de trabalho? Os seus vizinhos? Se eles morrerem hoje sem Cristo, no próximo instante é o inferno. Mas eu não quero ver isso. Jesus teve compaixão delas porque entendeu o grande perigo. E qual é esse grande perigo? Eles poderiam morrer, eles morrerão sem estar preparados para morrer. Jesus teve compaixão deles, porque João 3,36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus teve compaixão diante do grande perigo, mas Jesus também teve compaixão diante da grande esperança.
Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isto vale para quem? Para todos. Jesus demonstrou compaixão. Esta foi a sua atitude. E Jesus demonstrou compaixão de que forma? Jesus sentia profundamente o problema do pecado e o que ele causava na raça humana, tanto que em Mateus 5,5 diz, ele mesmo diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem são os que choram? São aqueles que lamentam por aquilo que o pecado está fazendo neles e no mundo. Essa é a verdade. Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas, porque ele tinha a ideia real do que o pecado estava causando. Jesus agia para que a condição deles recebesse alívio. Notem que o verso 36 de Mateus 9 diz que ele ensinava, ele pregava e ele curava as moléstias e enfermidades do povo. Esses milagres de Jesus, eles não eram só um sinal da missão dele, de que ele era o Messias. Jesus não curou ninguém para ostentar o seu poder. Ele fez porque ele tinha compaixão. Não tinha outra solução. Não tinha mais nada para fazer. Jesus, ele também demonstrou a sua compaixão, indo às últimas consequências por aquelas pessoas. E Romanos 5,8 sintetiza isso dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele demonstrou compaixão, dando a sua vida. Ele se aproximou e ele encheu-se de compaixão. E Paulo assim diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, que já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. É interessante observar isso. Parece que no nosso país há uma corrida tremenda para saber qual igreja é mais rica. Não vou olhar para o país, vou olhar para a nossa cidade. Sei de igrejas na nossa cidade que a construção custou dezenas de milhões de reais. Pouco tempo atrás, conversando com um pastor, passamos por uma determinada igreja e eu perguntei a ele, apenas os vidros da frente desta igreja, quanto o irmão Corsa que custou? E ele disse, não, eu sei quanto custou. Custou R$1.200.000. As igrejas estão competindo para saber qual é a mais bonita, a mais bem localizada. Não teve nenhum pregador mais bem localizado que Jesus, no meio do povo, cheio de compaixão. Quando estudamos o islamismo com o pastor Ricardo, descobrimos que é quase uma centena de milhares de dólares que o islamismo oferta todos os anos para propagar a sua fé. E assustados ouvimos que o cristianismo emprega 3% do valor que os islâmicos o fazem. Será que os islâmicos têm mais compaixão que nós? Parece. Parece que eles têm mais esperança do que nós. Mas o segundo dever que aprendemos de Cristo, além da aproximação, é a compaixão e o exemplo dele. Para terminarmos, o terceiro dever está nos versos 37 e 38. Ele disse, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Esta oração, que é o terceiro dever do cristão em relação às almas perdidas, nos ensina algumas coisas. Primeiro, é uma oração confiante. Por quê? Porque quando Jesus usou a expressão ceifar, ele está dizendo que o esforço dos trabalhadores terá resultado. Há uma colheita à vista. E nesta oração, os obreiros são acompanhados da firme convicção
que o Evangelho trará resultados. Notem o que Jesus diz em João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Sabe quando Jesus disse isso? Ele estava treinando os seus discípulos, estava ensinando os seus discípulos. Então em João 4 ele passa por Samaria. Ele encontra uma mulher junto ao poço na hora mais quente do dia. Ele simplesmente diz àquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele evangelizou, ele anunciou as boas novas àquela mulher. Então notem o que acontece depois. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter ele com os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe por que Jesus fez isso? Para demonstrar que a colheita estava chegado o momento. É como se ele dissesse: vocês viram o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam o que aconteceu? Os campos estão brancos, então vão, haverá colheita. Jesus os encheu de encorajamento. Irmãos, nenhum real investido em missões voltará sem fruto. Você crê nisso? Quando dissemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, estamos falando isso. Todo investimento no Evangelho trará frutos. É a promessa de Deus. Por isso nós podemos orar cheios de entendimento de um fato ao qual eu quero chamar a atenção. No verso 37. A ceifa é realmente grande, mas poucos os... Eu acho que nunca teve tanto pastor como no nosso tempo. Eu não sabia, mas também tem como formar pastores online, cursos online. Eu não sabia, mas tem como comprar diploma pastoral pela internet e registrá-lo. Ninguém duvidará que você é pastor. Temos pastores de todos os tipos, multidões indo às igrejas, grande movimento em torno da religião. É só prestar atenção em Goiânia, ali entre 6h30 e 7 da noite. Aquele movimento todo é os crentes indo para as igrejas. Avenida T7 aqui, que tem várias igrejas, em certos pontos tranca. Pessoal indo para as igrejas, grande movimento. Mas aqui nessa oração, Jesus nos fala de uma outra realidade. Muito movimento, poucos obreiros. Aqueles um pouco mais de 60 projetos missionários são uma gota no oceano. Precisaríamos muitos, mas muitos mais obreiros. Porque muito daquilo que temos hoje é descrito em 2 Coríntios 11, dizendo que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, pois, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Escândalos sobre escândalos têm demonstrado isso. Poucos são os verdadeiros obreiros. Aparentemente, há muitos ministros trabalhando, mas não se engane. Os pregadores são cada vez menos. O que também há nesta oração é um sentido de urgência. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande trabalhadores para a sua ceifa. Graças a Deus que está escrito mande. Sabe por que está escrito mande aqui? Porque isso revela a urgência. Não está dizendo que peça obreiros para a sua colheita, que ache voluntários para a sua colheita, não. Está escrito aqui, pois ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Graças a Deus por isso. Porque Deus tem o poder de fazer isso. Mas isso demonstra como isso é urgente. A resposta de Deus ao mandar obreiros é a resposta de Deus à compaixão e à oração da igreja.
Como eu citei antes, a igreja cristã moderna tem se tornado refinada. Preste atenção. Nunca tivemos tantos homens, doutores, teólogos à frente das igrejas. Tantos homens cheios de toda erudição, estão cheios de conhecimento, mas com um coração frio. Se você prestar atenção, nós temos cada vez mais pastores e menos missionários. O homem que me discipulou, um dia me disse: o que você quer ser? Pastor ou missionário? Eu disse para ele: eu quero ser pastor. E eu nunca esqueci isso. Ele disse: que pena. Cada vez diminuem mais aqueles que querem ser missionários. Eu me assustei com o que ele disse. Eu pude tomar um caminho nisso e aprendi do homem que me ganhou, nesse discipulado, que todo pastor também tem que ser um missionário e um evangelista. A terceira questão é: orem. Os irmãos receberam hoje cartões de oração pelos missionários. Ore, é seu dever lembrar deles em oração. Então nós concluímos. 3 deveres do cristão em relação às almas perdidas: aproximar-se, seja pessoalmente, seja através dos ministérios da igreja, seja através do envio de missionários. Exercer compaixão. A obra missionária precisa tomar o nosso coração e encher-nos de fervor e de atitude. E orar, interceder por missões, é o nosso dever. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que isso não seja algo simplesmente que ocupe o nosso coração por alguns dias, mas que seja como a faixa aonde demonstramos os 25 anos da nossa igreja. Se você notar, há uma faixa amarela embaixo dela. Lá na ponta está escrito assim: 25 anos de obediência. Foi pela obediência de um missionário, o pastor Romulo e irmã Raquel, que esta igreja foi fundada. Por obediência. Depois está escrito 25 anos de bênçãos. É verdade? É verdade. Depois está escrito 25 anos de fé. É verdade. Mas no final está escrito assim: até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É até esse dia que nós precisamos estar atentos a missões. Até esse dia, quando a nossa caminhada se completar. Por isso aquela frase está lá no final, para dizer que a nossa história não termina em 2018. Enquanto estivermos aqui, missões é a nossa missão.